Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos mais uma vez o prazer e a alegria de compartilhar com aqueles que nos ouvem de uma palavra de orientação, uma palavra de confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu quero meditar neste momento uma palavra onde o salmista Davi faz uma confissão que encontramos no Salmo de número 51 e no versículo 10, 11 e 12, que diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu Espírito voluntário. Temos aqui uma palavra onde o salmista Davi, o rei Davi conhecido também por muitos, que escreveu muitos salmos, foi na verdade um grande rei a serviço do Deus Todo-Poderoso, mas teve também seus momentos como ser humano de deslize, teve seus momentos de altos e baixos. Só que o que me chama a atenção na vida de Davi é a sua sinceridade, a sua preocupação em consertar alguma coisa que ele praticou de errado na sua vida. Ele começou realmente a dizer, se preocupar, quando ele teve um real encontro com Deus, para ser uma pessoa que Deus o amasse. E ele chegou a uma conclusão, até dar uma olhada no seu passado. Ele diz no Salmo 51, verso 4, Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Observamos ali que ele age diferente do que Adão. Adão, quando ele pecou lá no jardim do Éden, juntamente com Eva, quando Deus foi pedir alguma explicação lá no jardim do Éden, perguntou para Adão por que ele teve esse deslize, ele culpou a Eva. Quando Deus fala para Eva, ele culpa a serpente. Ninguém queria assumir realmente a responsabilidade do seu erro praticado. Mas Davi age diferente. Ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Podemos observar que a Bíblia Sagrada nos conta uma história no Velho Testamento, que o profeta Natã foi enviado por Deus para levar uma palavra de exortação para o rei Davi. Ele começa a contar uma história que um determinado homem tinha muitas ovelhas e de repente um vizinho dele, um coitado, um pobre, que tinha só uma ovelhinha, também tinha só aquela uma ovelha. E o profeta Natã conta uma história que um homem tinha muitas ovelhas e quando este homem recebe uma visita, ele manda buscar aquela única ovelha que aquele pobre tinha para fazer uma refeição, fazer ali algum preparo, um alimento para agradar a visita que tinha recebido. E Davi, quando ouve esta palavra do profeta Natã, disse, este homem é digno de morrer. E o profeta Natã fala para ele, este homem é você, porque Davi, ele cometeu um ato que ele não devia ter cometido. Naquela oportunidade, no Velho Testamento, era permitido que um homem pudesse ter mais do que uma mulher, mais do que uma esposa, enquanto que Urias tinha só aquela única esposa dele. E como ele, na verdade, teve um deslize na vida espiritual, ele começou a cobiçar a mulher de Urias
E Urias era um soldado fiel que estava lá na guerra defendendo os interesses do rei. Ele mandou, enquanto que o Urias estava lá guerreando as guerras do rei, ele mandou, teve um caso, adulterou com a mulher de Urias, e agora, como fazer? Tentou se livrar da culpa. Mandou um mensageiro que lá na guerra colocasse Urias na frente da batalha para que ele morresse, tentando assim se desfazer do pecado que ele tinha praticado, como se a mulher de Urias tivesse estado grávida do seu próprio marido. E que ele planejou a morte de Urias, e as coisas começaram a ir de mal para pior. E Deus usa o profeta contando esta história. Aí quando Davi entende que ele cometeu, porque ele tinha várias mulheres, e Urias tinha somente um, e o profeta conta a história para ele, e ele diz que este homem era digno de morte. E quando o profeta diz que era ele que tinha praticado aquele deslize, possuindo, se apoderando ilicitamente da mulher de Urias, ele chega a uma conclusão e de repente ele faz uma confissão: eu somente pequei. Ele não joga a culpa no seu próximo, no seu semelhante, e assume o seu erro. E ele começa a sentir uma necessidade que Deus o perdoasse. E ele faz uma confissão para Deus, dizendo, pedindo, suplicando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Podemos observar que Deus, na verdade, Ele quer que nós andamos em retidão na presença dEle. E Davi, diante deste ato que ele tinha cometido, seus irmãos podem ler as páginas da Bíblia Sagrada, Davi teve, assim, o desejo de consertar a sua conduta espiritual. Ele estava vendo que do jeito que estava seu coração, Deus não ia abençoar ele. Mas ele diz uma coisa aqui, confessando, pedindo: Senhor, cria em mim um coração puro. O coração dele, na verdade, tinha se enchido de um espírito que era contrário à vontade de Deus. E ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Outra coisa que Davi se preocupou e chegou a uma conclusão, dizendo: não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Podemos observar que muitas vezes Deus permite que a pessoa, ela não valorize as bênçãos de Deus, e muitas vezes Deus até permite, pode até permitir que a pessoa tenha um deslize espiritual para experimentar que sem Deus a vida não tem sentido, não faz sentido, não tem prazer de viver. Aí Davi disse: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Viver sem a companhia de Deus, viver sem a proteção de Deus, não traz alegria para ninguém, nem prazer de viver. Isto a Bíblia Sagrada nos prova neste texto. Outra coisa que Davi havia perdido por causa do seu deslize espiritual era a alegria de um salvo. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi chega a uma conclusão que pelo seu erro praticado ele não tinha mais direito à salvação nem de vida eterna. Mas ele chega no lugar certo para consertar. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e pede perdão para Deus. O conselho que eu posso te dar mediante esta palavra, você que nos ouve, eu não sei, não conheço a tua vida, eu sei da minha, né? E cada um que me ouve sabe da sua vida, do seu comportamento. Eu não sei, talvez eu esteja falando com alguém que você já sentiu no teu coração que você cometeu um pecado grave diante do Senhor. Você cometeu algum deslize na tua caminhada da vida espiritual, e por isso você não tem mais prazer, alegria de viver,
você não tem mais prazer, alegria de frequentar um culto, ir para a igreja, mas a receita está aqui. A receita está na Bíblia Sagrada. Diga e faça a oração, faça uma confissão do teu erro praticado perante o Senhor, que este mesmo Deus que perdoou a Davi, ele ainda está à disposição e pronto para perdoar aquele que pede perdão para ele. Hoje em dia é difícil a pessoa querer assumir seu erro. A exemplo do passado, muitas pessoas hoje, quando se deparam com seus fracassos, seus traumas, suas tristezas, sua angústia começa a tomar conta, não consegue mais dormir à noite, sente pesadelo, dá vontade muitas vezes de tirar a sua própria vida, mas isso não é a solução. A solução está na palavra de Deus. Procurar a Deus, ser franco e dizer: Senhor, me perdoa porque eu errei, eu pequei. Não procurar culpado, mas procurar a solução. Porque o nosso próximo, nosso semelhante, ele não é culpado dos nossos revés, dos nossos fracassos. Mas Deus está pronto para estender a tua mão. Faça como fez Davi. Seja a próxima pessoa. Se você teve coragem ou teve um deslize para cometer o erro, tenha coragem também, como se diz na gíria por aí fora, seja homem para pedir perdão também. E chegue diante de Deus, que Deus Ele ainda te ama do jeito que você é, mas desde que você reconheça o teu erro, porque lá no céu não tem lugar para pessoas que não obedecem a Deus, ou pessoas que não têm, na verdade, não teve coragem de pedir perdão. Mas seja você a próxima pessoa, mude de situação, aceite esse conselho bíblico, recorra a Deus e diga: somente eu pequei. E eu garanto para você, se você for sincero na tua confissão, você vai ser abençoado em nome de Jesus.